Hoje, o Circuito das Compras tem uma dívida que atinge corrigida a 100 milhões de reais com as multas que irá receber nos próximos dias. Um dos principais fundos imobiliários da Bolsa de Valores, que chama atenção pelos seus altos dividendos, vem amargando uma queda de mais de 26% nos últimos 12 meses. São mais de 200 mil cotistas angustiados com tantas perdas. Eu me incluo nesse número, pessoal. Eu tenho mais de 13 mil reais investido nesse fundo e já eu vou dizer para vocês o detalhe aí do tamanho do meu prejuízo. Mas muita gente está na dúvida, será que está na hora de vender esse fundo imobiliário? Ou realmente está aí numa grande oportunidade, já que ele nunca foi cotado tão barato desde a sua existência? Aqui a gente tem o histórico da cotação do HCTR11. Notem que ele já foi cotado na casa dos 130, 140 até 160 reais, pessoal. E hoje está beirando aí os 90 reais. Aqui fica nítido, né, o tamanho do desconto. Cada cota desse fundo tem seu valor patrimonial de R$ 120 reais. Porém, quando a gente divide aí o preço atual de R$ 89 reais pelo valor patrimonial, se chega no indicador P sobre VP de 0,75, ou seja, um desconto aí de 25%. É um fundo gigante, né, com patrimônio acima de 2 bilhões, tem participação de 1,88% no índice IFIX e sua média diária de negociações em reais é de quase 5 milhões, ou em números de negociações mais de 95 mil. Evidenciando aí um fundo muito negociado, pessoal. E o que chama bastante atenção são os dividendos que o HCTR11 costuma entregar. É um dividendo extremamente elevado, bem acima aí de 1% ao mês, porém, nos últimos meses, isso não vem se repetindo aí na dimensão que ele vinha distribuindo. E talvez seja um dos motivos aí dessa queda acentuada da cotação, já que grande parte dos investidores desse fundo entrou exclusivamente pelo alto retorno, sem levar em consideração o risco envolvido. E aí, quando essa entrega elevada de dividendos passou a diminuir, muito provavelmente esses investidores abandonaram o fundo. Como o volume de saída foi maior do que o de entrada, a cotação foi levada lá para baixo. O HCTR11 é um fundo de alto risco, pessoal. Basicamente, os seus investimentos estão relacionados a financiamento de projetos imobiliários, loteamento, multipropriedades, hotéis, enfim. O risco de crédito, pessoal, é eminente aí nesse fundo imobiliário, já que em muitos casos os devedores são pessoas físicas com alto potencial aí de inadimplência. Diferentemente de um fundo de galpão logístico, por exemplo, que são donos aí de imóveis de alto padrão, alugados para grandes instituições, com contratos estruturados e de longo prazo. E aí, gente, teoricamente, quem está disposto a correr esse risco elevado de investir no HCTR11, obviamente quer ter, ou pelo menos espera um retorno condizente com o tipo de investimento de alto risco. Sem dúvida, muito maior do que investir aí em um fundo mais conservador, que é um caso de fundo de logística. Olhando o portfólio do fundo, ele tem a maior parte em certificados recebíveis imobiliários, cerca de 76%, 22% está alocado em cotas de outros fundos imobiliários e 1,3% em caixa. E uma das maiores preocupações dos investidores, que também contribui para a queda na cotação, é justamente essa fatia investida em outros fundos imobiliários. E o problema é a exposição elevada no fundo XBXO11. E para quem não sabe quem é esse tal fundo, é o famoso shopping da feirinha da madrugada, que hora ou outra tem uma polêmica envolvendo esse empreendimento. É importante lembrar, pessoal, que esses 38% da participação no XBXO11 está dentro dos 22% do portfólio do fundo. Fazendo uma continha básica aqui, o XBXO11 representa aí em torno de 8% do portfólio do HCTR11. Ou seja, não é lá o fim do mundo, mas é bom ficar de olho no desenrolar dessa bucha aí que acaba prejudicando o fundo imobiliário. E como se não bastasse, uma polêmica entre a Hectare e a Suno, pessoal. A gestora alega que identificou uma volatilidade atípica na cotação em abril de 2022, depois que analistas da Suno teria divulgado nas redes sociais informações inverídicas sobre o HCTR11. A Hectare alega, pessoal, que a razão por trás da campanha negativa sobre o fundo seria uma tentativa de estimular investidores a sair do HCTR11 para entrar no SNCI11, um fundo imobiliário aí da Suno. O caso está sendo investigado, mas foi o suficiente para machucar ainda mais a cotação, já que a última coisa que o investidor quer é não ter seus investimentos metido em polêmica, pessoal. Independente de tudo isso que vem acontecendo com o fundo, eu sigo aumentando a minha posição nele, pessoal. Inclusive, na sexta-feira agora, eu investi R$ 1.137. Eu consegui pegar R$ 87 a cota,
um valor até então nunca visto antes, pessoal. Deu para comprar aí 13 cotas, ajudou a melhorar o meu preço médio, né, que agora está em R$ 116. E como eu disse, é o fundo aí que está causando o maior estrago na minha carteira. Para ter essas 116 cotas, pessoal, eu desembolsei R$ 13.500. Porém, com essa cotação de 89, o meu patrimônio atual é de apenas R$ 10.400. Mais de R$ 3.000 negativo ou quase 23% aí de prejuízo. Eu considero a minha carteira bem conservadora, pessoal, e o que me faz ficar tranquilo frente a essa queda acentuada do HC-TR11 é a diversificação. Eu tenho 17 fundos imobiliários na carteira e o hectare representa apenas 7% do meu patrimônio. Ou seja, se o fundo desaparecer hoje, eu ainda tenho outros 16 gerando renda passiva aí para mim. E quando eu decidi lá atrás, pessoal, que era a hora de turbinar os meus dividendos, eu tinha ciência que eu deveria colocar alguns fundos, digamos, mais complexos na carteira, né? Mas que ele não representasse um percentual alto aí nos meus investimentos. A tese era colocar essas pimentas, né, na carteira, mas uma parte pequena aí do meu patrimônio. Eu peguei alguns fundos mais arriscados, né, filtrei aqueles mais relevantes, fiz algumas análises e achei bastante interessante aí o HC-TR11, principalmente pela relevância que ele tem nesse mercado de fundos imobiliários, pessoal. É um fundo aí que me pagou muito dividendo ao longo dessa jornada de investimento, olhando friamente aqui os valores absolutos, sem levar em consideração, né, a rentabilidade de acordo com o valor investido, ele já me pagou mais de R$ 1.400. Fica atrás apenas do MXRF11. E o legal é que a partir de janeiro desse ano, ele já começou a me entregar no mínimo R$ 100 de dividendos mensais, pessoal, de acordo com as minhas 116 cotas. Quem está entrando nele agora, com essa cotação de incríveis R$ 89, consegue uma rentabilidade espetacular, pessoal, muito acima aí de 1% ao mês. Para quem tem uma carteira mais tranquila, né, com um retorno mais conservador e pretende dar aí uma pimentada, essa é a hora. Mas cuidado, é preciso avaliar, né, se você tem estômago para esses altos e baixos. Como eu entrei nele em 2021, a inflação lá nas alturas, o fundo pagando dividendos estratosféricos, claro que era muito cobiçado e o preço estava bem esticado, pessoal. Ou seja, eu tive pouquíssimas oportunidades de comprar por um preço legal. Aí você se depara aí com essa cotação de R$ 89, é muita tentação, né? Eu particularmente não resisti e comecei os trabalhos de fevereiro comprando HC-TR11 a um preço nunca visto antes. Obviamente, né, com a cabeça no lugar, mantendo aí um percentual controlável, ciente dos altos e baixos que o fundo pode trazer para minha carteira. Por isso, sim, pessoal, HC-TR11 tem um espacinho reservado na minha carteira e eu sigo comprando. E você, tem ele na carteira? Tinha ou pretende ter? Me deixa aqui nos comentários. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.